Nós mandamos uma mensagem no grupo da igreja, nós temos um problema com a transmissão por ali, mas o Carlos conseguiu fazer uma conexão aqui e transmitir pelo celular. Então os irmãos que estão acompanhando, o Carlos pediu para pedir desculpa, de alguma forma está sendo transmitido. Ok, irmãos, hoje eu quero dar um descanso para o livro de Deuteronômio. Nós pregaremos hoje mais um sermão do livro de Deuteronômio, mas ultimamente eu tenho pensado bastante e às vezes até sentindo um certo desconforto, um certo incômodo sobre o que no mundo de hoje as pessoas pensam sobre igreja, sobre o conceito de igreja. E eu percebo que, não necessariamente aqui entre nós, mas há um perigo de nós também recebermos uma contaminação quanto ao mau entendimento do que se diz respeito à igreja. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos sobre algumas marcas identificadoras da igreja. Quando nós lemos, existem algumas literaturas hoje, eu não me lembro se o nome do autor é Mark Dever. Ele escreveu um livro sobre as 9 marcas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas essas marcas nada tem a ver com o que nós estamos escrevendo agora, mas é um bom livro. Ele fala sobre como é uma igreja verdadeiramente cristã. E uns anos atrás, um autor escrevendo sobre igreja, ele fez um apontamento ou uma definição sobre o cristianismo. E eu já citei essa frase aqui algumas vezes, e eu confesso que eu li essa frase de formas diferentes e em textos diferentes. Então eu não sei dizer exatamente o que a frase original do autor, Richard Shaw, que escreveu essa frase, e talvez se você ouvir agora, pode ser que encontre por aí, escrito em algum lugar de forma diferente. Mas a frase é assim: o cristianismo chegou à Grécia como uma ideia, em Roma como uma instituição, a Europa como uma cultura, a América, referindo-se aos Estados Unidos, como um empreendimento, e ao Brasil como um evento. E aqui então, referindo-se ao cristianismo. E se nós olharmos hoje para o cenário cristão brasileiro, ou para o mundo, ou o cenário evangélico brasileiro, nós vamos descobrir que nós, como cristãos, nós olhamos muitas vezes para o cristianismo, ou a igreja de Jesus, como um evento. Um evento é alguma coisa promovida pelo humano, é planejado, nós planejamos uma coisa ou outra, mas eu tiraria aqui a palavra cristianismo e faria uma paráfrase introduzindo a palavra igreja, e diria que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é um evento. A igreja não é um ambiente onde nós marcamos um encontro, né? Embora nós nos encontramos na igreja, eu diria que a igreja ela cria um ambiente de sociabilização, mas a igreja não é uma sociabilização, a igreja não é um lugar de sensação. Há muita busca hoje por sensações boas, embora a igreja possa proporcionar uma boa sensação, mas o propósito da igreja não é que ela deva ser sensacional. Eu estava lendo um texto no grupo dos pastores essa semana, um texto que foi muito bem escrito por um colega de ministério, e ele estava dizendo que está cursando uma graduação de psicologia. Embora ele não concorde com a psicologia humanista, mas o propósito de fazer a graduação é buscar alguma ferramenta para lidar com um filho que tem alguns problemas de autismo, e ele destacou sobre alguns benefícios. E depois disso eu fui procurar na internet se existe, embora eu já tinha uma pré-concepção sobre isso, se existe algum curso de psicologia que seja virtual. Não sei se você já leu alguma coisa, mas o Ministério da Educação até hoje não permitiu nem um curso em lugar algum do território brasileiro, um curso de psicologia que seja virtual, porque os profissionais da psicologia entendem que aquele que
estudará uma ciência, ou que adquirirá conhecimento para lidar com problemas de pessoas, para lidar com pessoas com problemas, eles não podem desenvolver uma ideologia de viver uma vida virtual, porque não há nada que substitua o contato físico. Né? Interessante, até o MEC reconhece isso, e essa é a razão porque não existe hoje curso de psicologia que seja um curso virtual, só presencial. Isso nos faz lembrar sobre a importância, então, da igreja na nossa vida, a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador. O texto que nós vamos ler agora, ele vai destacar para nós, é uma reflexão que nós queremos fazer com os irmãos sobre a igreja. O texto é Atos capítulo 2, versículo 37 a 41, e eu quero fazer um exercício com os irmãos, destacando aqui algumas marcas autenticadoras de uma igreja. Atos capítulo 2, versículo 37, diz assim a palavra de Deus: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa nos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, rogamos agora a graça de compreendermos, não somente de compreendermos, mas para entendermos o que significam essas palavras e que elas surtam efeito na nossa vida, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, por toda a semana. Que não sejam palavras apenas que aguçem a nossa curiosidade e aumentem o nosso conhecimento intelectual, mas que elas tenham um impacto na nossa vida de fato. Na verdade, é para isso que nós pregamos a palavra, é por isso que nós lemos a tua palavra e meditamos nela, para que ela nos impacte e nos transforme. Então, pedimos que o Senhor nos ajude a receber esta mensagem hoje à noite e pensar sobre ela, e rogar ajuda ao Espírito Santo para que a partir daquilo que nós ouvimos nós possamos tomar decisões, porque a tua palavra sempre está nos chamando para uma tomada de decisão. Então abençoa-nos nessa noite, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Quero pensar então com os irmãos sobre marcas identificadoras de uma igreja. Nós todos já sabemos que igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja não é uma organização, uma igreja é um organismo vivo. Uma igreja local é como uma planta, é como uma árvore, é um organismo vivo, não uma organização. É o corpo de Cristo formado por pessoas que foram lavadas no sangue de Jesus, aqueles que foram devidamente batizados e arrolados por uma deliberação da própria igreja. E a partir daquele momento, então, que a pessoa foi agregada à igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem de Deus o ordenamento para que ele seja um adorador, para que ele receba ensinamento, para que ele transmita ensinamento aos outros, para que ele evangelize, discipule, para que ele veja na igreja um ambiente de trabalho. A igreja é um ambiente de trabalho. Uma pessoa, para fazer parte da igreja, que é o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, ela precisa deixar a sua maneira antiga de viver, o seu comportamento, os seus valores, os seus pensamentos, porque a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante de um Deus santo, de um Deus que também espera de nós uma vida santa. É assim que nós, como crentes, pensamos. Não dá para sermos de uma igreja do Senhor Jesus Cristo, ou para sermos filhos de Deus e trazermos a mala
do Velho Testamento, da nossa vida antes de Cristo. Às vezes nós queremos viver uma vida com Cristo, mas temos uma mala enorme, cheia de cacarecos da nossa vida antiga, e essa mala não é bem-vinda na nossa nova vida que temos com o Senhor Jesus Cristo. A vida pregressa e a vida cristã não coexistem, elas não combinam. Nós precisamos deixar tudo para trás para vivermos então uma vida que seja agradável a Deus. Certamente não uma vida perfeita, mas uma vida agradável a Deus. Aquele que é um crente no Senhor Jesus Cristo, o que para ele antes era um prazer, agora se torna um peso. O pecado, antes da nossa vida com Cristo, era um prazer, agora ele passa a ser uma luta contra os apetites da carne. O pecado agora, no sentido teológico, ele não tem domínio mais sobre nós. Antes da nossa vida sem Cristo, o pecado tinha um domínio sobre nós. No sentido teológico da palavra, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o pecado não tem mais domínio, ele não pode mais nos dominar. Se nós pecamos é porque nós decidimos pecar, não porque nós não tínhamos condições de não pecar. A nova criatura que somos hoje, recriada em imagem do Senhor Jesus Cristo, ela não coaduna mais, ela não concorda mais com os próprios impulsos carnais. Uma vez que o crente é tentado a pecar, ele vai orar, ele vai buscar a ajuda de Deus para não pecar mais. E quem é que disse isso? Palavra de Deus, através do apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que a pessoa habitada pelo Espírito Santo, a nova criatura que a pessoa passa a ser, depois que ela recebe Jesus Cristo como Salvador, ela não tem mais inclinação para o pecado, mas ela inclina-se para o Espírito, que é vida e paz. Entende o que é inclinação? Inclinar é ficar ali, mais inclinado, mais tendente. Quando nós éramos do mundo, quando o Espírito de Deus não nos habitava, no momento em que nós não éramos novas criaturas, a nossa inclinação era contra Deus. Nós fazíamos isso com facilidade. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus como Salvador, a inclinação mudou. Agora nós somos inclinados para as coisas de Deus e não somos mais inclinados para as coisas do mundo. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Ele continua dizendo: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, ela não está sujeita à lei de Deus, e ela nem pode ser. Ou seja, uma pessoa que não recebeu o Senhor ainda como Salvador da sua vida, não há nenhuma possibilidade em que ela se incline para as coisas de Deus. Ela vai se inclinar por aquilo que não é a lei de Deus. Ela não consegue. Agora, neste contexto de Paulo, do texto de Romanos que nós lemos, ele está dizendo que os crentes são aqueles que não vivem mais de acordo com a natureza que tinham antes. Então a gente pensa, nós sentimos vergonha do nosso passado. Todos nós temos um passado, irmãos, todos nós indistintamente, e nós não gostamos dele. Algumas vezes o nosso passado nos incomoda, algumas vezes, quando nos vem à memória, ele nos causa vergonha. Porém, a partir do momento que nós recebemos Jesus, a página virou, nosso passado foi perdoado, nós temos agora uma nova vida, mas nós não podemos mais viver de acordo com a vida que tínhamos antes de Cristo. Então, posto essas palavras, porque é nessa direção que o Pedro, que está aqui, que faz parte aqui do texto de Atos, está dizendo, nós vamos falar sobre marcas identificadoras ou marcas autenticadoras da Igreja de Cristo. No versículo 40, nós encontramos a primeira marca. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então veja bem, o que é que o apóstolo Pedro aqui está dizendo para os seus ouvintes? Aqui Pedro apresentou o seu discurso
cheio do Espírito Santo. Ele estava procurando dissuadir o povo a que se convertesse a Cristo. Pedro estava dissuadindo os seus ouvintes a fazerem um retorno de volta para o paraíso. Lembram de Adão e Eva? Quando eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso e eles não poderiam retornar. Agora Pedro prega um sermão oportunizando os arrependidos a fazerem um retorno ao paraíso, a comunhão com Deus. Pedro estava tentando convencê-los a saírem de dentro daquela geração que não queria nada com Deus, aqueles que percebiam que o teor da palavra da vida estavam cientes de que deveriam retirar-se para fora do sistema e ao mesmo tempo para dentro da igreja. Eu poderia dizer mais ou menos assim: Pedro, nessas palavras, quando ele diz salvar-vos dessa geração perversa, ele está dizendo assim: separem-se. A palavra aqui salvar, ela tem a conotação de separar-se. Então nós poderíamos aqui, em outras palavras, dizer assim: Pedro estaria dizendo para eles: agora eu, inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, me dirijo a vocês que são judeus prioritariamente e digo a vocês: saiam do esquema, saiam do sistema. O sistema é um modo de vida em que as pessoas que estão morando nesse mundo vivem. Então saiam do esquema. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ou a definição da palavra igreja, é chamados para fora. Então Pedro estaria dizendo assim: saiam desse esquema e venham para um outro esquema, que é a igreja. Vocês agora são chamados para viverem fora, e fora da vontade de Deus. Há uns anos atrás, eu não sei se você já ouviu falar no famoso sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos do Deus irado. Mas alguns anos atrás eu li o sermão que tem livros publicados sobre o sermão, ele está na internet. Você pode digitar lá no Google Pecadores nas mãos do Deus irado, de Jonathan Edwards. E ele começa o seu sermão no texto de Deuteronômio 32, versículo 35, que diz assim: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes não se suceder se apressam a chegar. Como? Não sei onde eu falei, onde eu não falei. Ok. As coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Então, o que Edwards estava dizendo aqui nesse texto? Eu já ouvi pessoas contando que quando ele leu esse sermão, ele tinha problemas. As pessoas ficaram tão temerosas que elas se agarraram às colunas do templo, cheias de temor de Deus, movidas de temor por Deus. E talvez a expressão que nos chame a atenção aqui é a expressão ao tempo que resvalar o seu pé. Então, o que ele queria dizer e o que nós poderíamos dizer sobre isso aqui? Que as pessoas que estão no mundo, que não receberam Jesus Cristo como Salvador ainda, elas estão andando em lugares escorregadios. Você já andou em lugar escorregadio? Já esteve numa estrada, em alguma rua, em alguma casa, que aquele ambiente ou aquelas pedras, naquele riacho, eram pedras escorregadias, cheias de lodo, e que se você pisar ali, é uma questão de tempo, de tão escorregadio você vai cair. Então é isso que eu entendo que eles estavam querendo dizer. Deuteronômio se refere ao seu tempo, e Edwards se refere às pessoas do seu tempo, dizendo que a ira de Deus se manifestaria em breve, pois as pessoas do mundo estavam andando por lugares escorregadios.
elas não estavam decidindo se separarem para viverem para Deus e, portanto, para não caírem, e que era uma questão de tempo, elas resvalariam os pés e cairiam na condenação de Deus. Então, o que nós podemos aqui já pensar sobre isso? A maioria das pessoas hoje, no mundo, considerando o fato de que aquele que é do Senhor não é nada melhor do que aquele que não é do Senhor desse mundo, mas as pessoas hoje estão vivendo as suas vidas como se Deus não existisse, como se não existisse um céu, como se não existisse um Cristo, como se não existisse uma Bíblia, como se não existisse um Espírito Santo, como se não existisse uma verdade absoluta. Elas estão vivendo da forma como querem, elas estão andando por lugares escorregadios, e haverá um tempo que elas escorregarão e cairão no juízo de Deus, definitivamente. Essa era a mensagem de Edvard, e essa é a mensagem para nós hoje. As pessoas estão andando por lugares perigosos. Uma pessoa que não aceitou Jesus como Salvador ainda, que não foi salva desta geração perversa, ela está por lugares escorregadios. É um perigo andar sem ter crido no Senhor Jesus Cristo. Ainda nesse texto aqui, gostaria de chamar a atenção para Deuteronômio capítulo 32, porque esse foi o contexto do sermão de Jonathan Edwards. 32 de Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 28, ele diz assim: porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Veja, eles são ignorantes, não sabem sobre o seu fim, sobre o julgamento, mas também não querem saber. Não querem saber sobre o julgamento. O verso 30 diz assim: como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10 da sua rocha? Os não vendera, e o Senhor os não entregara. E aí então o verso 35 é um versículo de sentença, fala sobre a sentença de Deus. Então, irmãos, nós poderíamos dizer que, da mesma forma como caminhavam os leitores lá de Deuteronômio, caminhavam também os leitores e os ouvintes na época de Jonathan Edwards, caminham também os evangélicos hoje, uma grande maioria. O povo visível de Deus, ou aqueles que se dizem evangélicos, que se dizem povo da igreja, que estão vivendo sob os meios da graça de Deus, mas caminha sem entendimento, sem frutos. O povo visível de Deus tem mostrado perversão, crueldade, maldade, rancor e ódio. E o fim de tudo isso é a condenação eterna. Você pode pensar assim, mas espera aí, uma pessoa que é um crente no Senhor Jesus Cristo, ele tem como perder a salvação? Não, ele não tem como perder a salvação. Aquele que é do Senhor, ele jamais poderá perder a sua salvação. Acontece que uma pessoa pode frequentar uma igreja, ela pode se tornar membro de uma igreja, ela pode ser uma boa pessoa, ela pode estar a cada domingo diante de uma oportunidade de entregar a vida a Jesus, mas ela vai protelando, ela vai deixando, ou ela não dá total atenção, ela não faz um exame de coração para verificar se ela é uma convertida ou não. O tempo vai passando, de repente ela resvala os pés, escorrega, sem nunca ter confessado Jesus como Salvador. Então essa é a exortação de Atos capítulo 40, Salvai-vos dessa geração perversa, ou sair dessa geração perversa. Há um outro texto paralelo a esse, em 1 João 3, 7 a 10, que diz assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Olha que texto interessante aqui. Qualquer que é nascido de Deus não... Está diferente a tradução ali, né? Está diferente. Vou ler lá. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado,
porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de novo. Aqui nós temos uma coisa interessante, não é a tradução que está aqui, o Sérgio colocou uma outra lá, creio que seja uma outra versão da CF, mas o que ele quer dizer aqui é mais ou menos assim. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu estava usando essa ilustração. Quando nós pecamos contra Deus, é como se você já teve uma caneta Bic que estourou no bolso da camisa ou no bolso da roupa e virou aquela camisa colorida de azul. Quem já passou por isso? Acho que todos nós, né? Eu era especialista em estourar caneta Bic na época de escola. Acho que era pelo menos uma vez por mês, eu manchava toda a roupa. Agora, quando nós manchamos uma roupa com uma caneta, nós precisamos lavar e tirar a tinta, né? Não sei se tem como, mas precisamos remover a tinta. Vamos imaginar que dê para remover, né? A gente precisa remover a tinta. E não somente remover a tinta, mas tomarmos todo cuidado para não permitirmos que a caneta estoure novamente e manche de novo a camisa. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós somos nascidos de novo. E uma caneta pode até estourar, ou seja, nós podemos até cair em pecado, mas nós vamos nos tirar aquela tinta, aquela sujeira, e vamos tomar todos os meios bíblicos possíveis para não permitirmos mais que a caneta estoure. Os irmãos estão entendendo o que nós queremos dizer? Então, uma pessoa do mundo, ela não pensa assim. Ela peca para ela, pecar para ela é como mudar de roupa, mas para o crente não. E quando o João está dizendo assim, qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, ele não concorda com o pecado, ele cai no pecado. Por quê? Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ou seja, a tradução melhor aqui, o entendimento é que quando nós somos do Senhor, nós podemos até resvalar os pés, mas nós levantamos, nos limpamos e prosseguimos procurando fazer aquilo que é certo. Então, irmãos, a igreja, nesse sentido, é composta por pessoas que foram separadas, pessoas que foram lavadas no sangue de Jesus e que não mais vivem no esquema do mundo. Há um esquema, há um estilo de vida lá fora, e esse estilo de vida, ele não inclui a Deus, ele exclui a Deus. Lá fora, as pessoas, quando vão fazer uma refeição, elas não oram. Elas não pensam assim, essa comida foi o Senhor que me deu, Senhor, muito obrigado. Quando ela faz uma aquisição de um móvel ou de um imóvel, ou seja, o que for, de um eletrodoméstico, ela diz, Senhor, muito obrigado, isso vai trazer um conforto, uma facilidade. Ela não tem essa perspectiva. Ela, inclusive, ao invés de sentir-se devedora, ela sente-se credora. Ela sempre acha que alguém deve a ela alguma coisa. Essa é uma postura ruim. É uma postura anti-evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós somos do Senhor, apesar de não sermos melhores do que ninguém, nós fomos separados dessa geração perversa, deste esquema. Nós não vivemos mais no esquema. As pessoas do mundo, elas trapaceiam. Há trapaça hoje em todos os cantos das cidades, em todos os lugares. Repartição pública, setor privado, as pessoas estão sempre querendo enganar os outros. É sempre alguém querendo puxar o tapete do outro, né? Mas dentro de um contexto cristão, é o contrário. Alguém sempre está pensando no bem do outro, sempre em beneficiar do outro. No esquema do mundo, as pessoas são extremamente egoístas. Dentro do contexto cristão, as pessoas são extremamente amorosas. Ou se não são, deveriam ser. Porque esse é o nosso esquema. É isso que faz de nós cristãos. Então, a primeira marca identificadora ou qualificadora do crente ou da igreja, daqueles que pertencem à igreja, é a separação. A segunda marca está no verso 41. De sorte que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu chamo atenção para a palavra batizados, de sorte que foram batizados. A palavra batismo, no Novo Testamento, ela tem conotação diferente. Em algum lugar, quando você lê, a palavra batismo significa uma coisa, em outro lugar,
ela significa uma outra coisa. Nas cartas de Paulo, por exemplo, nós percebemos isso. Existem lugares em que nós lemos a palavra batismo e ela tem uma conotação de cerimônia, ela tem uma conotação de colocar a pessoa dentro da água, mergulhar a pessoa na água, para que ela seja então batizada. Mas, por exemplo, nós não vamos ver, nós encontramos, por exemplo, Romanos capítulo 6, onde eu acredito que a palavra batismo, em Romanos capítulo 6, do versículo de 6 a 8, ela tem uma conotação que está relacionada com o batismo como cerimônia na água, mas existe um certo peso da palavra no sentido de identificação com Cristo. Veja lá o que diz o texto: de sorte que foram, diga alguém, batizados, foram batizados na água. Não é esse texto não. Tem como colocar lá, por favor? Romanos 6, Romanos 6, de 6 a 8. Obrigado. Veja bem, o que é que o Senhor quer que nós saibamos? O que é que Paulo queria que os seus leitores soubessem? Sabendo isso, eles deveriam saber disso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O verso 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Agora, irmãos, o que Paulo então queria que os irmãos soubessem é que o velho homem foi com Ele, com Cristo, crucificado. O corpo do pecado foi desfeito. Amém? O corpo do pecado foi desfeito. Para quê? Para que não sirvamos mais o pecado. Antes nós éramos servos do pecado. O pecado nos batia a porta, nós dizíamos assim: sim senhor, sim senhor, sim senhor. Nós servíamos o pecado. Hoje nós podemos tropeçar, mas não somos mais servos do pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então nisto consiste a nossa identificação. O que Pedro está dizendo ali é que aquelas pessoas, elas haviam identificado com Cristo. Então veja você, eu tenho ouvido os irmãos falarem, ô Soel, por favor, não se ofenda comigo, tá? Por favor. Mas eu tenho ouvido os irmãos falarem que o seu ego antigamente, ele era bem sério, né? Ele estava na igreja, não era, Carlos? Bem sério, ele estava na época todo sorridente, mas o Soel era bem sério. E teve um momento que o Soel entregou a vida a Jesus. Ele foi batizado e agora o Soel é uma pessoa alegre. Isso é verdade ou não é? É o que os irmãos falam para mim. Se não é verdade, eu sou um fofoqueiro. Mas é isso que os irmãos têm falado, né? O Soel tem uma outra fisionomia. Ele foi transformado. Ou seja, no que eu quero chamar a atenção, ele identificou-se com Cristo. Houve uma identificação. Eu nasci fisicamente, eu esqueci agora, 19/10/70. Já me ajudou a lembrar. Eu sou dos anos 70, 19/10/70. Nasci fisicamente. Eu nasci espiritualmente no dia 24 de novembro de 88, 18 anos depois. Foi quando eu me identifiquei com Cristo. Naquele dia, no dia 24 de novembro de 88, eu morri para o pecado. Eu fui sepultado à semelhança de Cristo, pela fé, e eu ressuscitei com uma nova vida. Uma pessoa, quando aceita Jesus, quando identifica-se com Jesus, ela é morta, sepultada e ressuscitada, e ela nasce como uma nova criatura. E tudo isso acontece de fato, mas acontece no mundo espiritual. Mas é assim.
E é por isso que não adianta vestir roupa de crente, não adianta criar um linguajar evangelicalês, né? Tem pessoas que falam o evangelicalês, é a língua dos crentes, né? Mas se não houver uma identificação com Cristo, não resolverá absolutamente nada. Então, ao usar a palavra aqui, de sorte que foram batizados, o apóstolo Pedro está se referindo, obviamente, ao batismo nas águas, porque aquelas pessoas foram batizadas nas águas, no dia em que elas se converteram ao Senhor. Mas o batismo também tem uma conotação de que, assim como uma pessoa é submersa, imersa na água, nós também fomos imersos no corpo de Cristo. Ou seja, nós nos identificamos com o Senhor Jesus Cristo. Houve de fato uma transformação. Uma transformação. Isso é alguma coisa extraordinária, quando alguém reconhece os seus pecados e identifica-se com Cristo. Torna-se um filho de Deus, um irmão mais velho do Senhor Jesus Cristo. Você já ouviu contar a história das 3 rãs? Quantos já ouviram falar da historinha das 3 rãs? Nunca ouviram falar? O menino, presta atenção aqui, que é uma charada. O menino pediu para o pai adivinhar a charada. Ele disse assim: papai, 3 rãs estavam sentadas no barranco. E o pai, uma delas decidiu saltar para dentro da água. Quantas ficaram? E o pai respondeu: 2, claro. E o filho falou: errado. Não, papai, ficaram 3. Porque eu disse que uma delas decidiu saltar. Eu não falei que ela saltou dentro da água. Assim também, muitas pessoas disseram que decidiram entregar a vida a Jesus, mas não entregaram. Você já chegou a pensar quantas pessoas podem estar hoje nessa situação? A pessoa tomou aqui uma decisão intelectual e ela acha que é uma crente, mas ela não decidiu saltar. Ela não decidiu saltar e mergulhar para dentro do corpo de Cristo. Ela não identificou-se com Cristo. Ela conheceu as doutrinas da igreja, o regimento interno da igreja, o estatuto da igreja. Ela viu como é que os crentes se comportam naquela igreja, e ela então adotou um sistema de copiismo, de fazer o que os outros fazem, mas ela não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, para nós sermos salvos, nós precisamos entender essa segunda marca identificadora de um membro da igreja: é identificar-se com Cristo, é morrer com Ele, é ser sepultado com Ele e ressuscitar com Ele. Eu acredito, irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele no Brasil, numa cidade como Londrina, tem sido oportunizado para todos. Tem igrejas e igrejas por aí falando de Jesus, batendo na porta. Eu sei que existem algumas seitas, mas tem muita gente também pregando o Evangelho. Hoje a internet tem se tornado uma ferramenta de expansão do Evangelho, mas as pessoas não chegam ao ponto de saltar, de mergulhar, de receber Jesus como Salvador. Há muita gente ainda confiando na tradição, confiando na religião, confiando na igreja batista, confiando na igreja presbiteriana, e acha que por ter nascido nessa ou naquela denominação já é um salvo. Mas não é assim. Precisa identificar-se com Cristo para fazer parte da igreja. A primeira marca autenticadora é a separação. Salvai-vos dessa geração perversa. Tem muitas pessoas que dizem que aceitaram Jesus, mas estão vivendo no mundo. Como é que alguém pode ser de Cristo e ao mesmo tempo viver no mundo? É impossível. É impossível. Não há nenhuma possibilidade. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi contar, e eu experimentei isso na minha própria vida. No momento em que aceitei Jesus, eu abandonei todos os meus amigos, todos os meus colegas, abandonei o futebolzinho de domingo à tarde, que eu tanto gostava, porque era a hora do culto. Mas muitas pessoas acham que é possível preservar
a vida cristã e amá-la de entulho, de cacareco da vida sem Cristo. Não tem como. Tem que queimar a ponte para que entenda exatamente o que é o Evangelho. Separação e identificação. Terceiro lugar, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado, receberam a sua palavra. Então preste atenção nessa palavra aqui, de bom grado. Agora, volte comigo lá no verso 37. O verso 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Preste atenção nessa palavra, compungiram, no verso 37, em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Essa palavra compungiram, nós já falamos sobre ela em alguns momentos do passado, significa ser furado. Ela transmite a ideia de alguém que pega uma espada e crava no peito. Pessoa, imagine você entra em conflito com alguém e de repente essa pessoa pega uma espada e crava no seu peito e você coloca a mão aqui e sente a espada aqui. O que você sente? Agora vou bater com a 10. Não é isso? Ou você tem esperança ainda, sendo que ela atravessou o coração? Essa é a palavra que compungiram-se em seu coração. Ou seja, no sentido emocional, no sentido espiritual, eles foram furados. E aí vem a questão: que faremos? Ou seja, e agora? Né? E aí Pedro diz no verso 38: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, veja aqui mais uma vez a palavra receber é encontrada aqui, não somente no versículo 38, onde nós lemos e recebereis o dom do Espírito Santo, como no verso 41, de sorte que foram batizados que receberam a sua palavra de bom grado. Então, veja bem, se você tem uma espada cravada e você se percebe, estou morto, e alguém vem, tira a espada e cura você e dá a você uma esperança, o que é que você sente naquele momento? O que é que você sente quando alguém salva você de uma situação calamitosa? Gratidão. Veja o que a palavra diz: de bom grado receberam a sua palavra. Então, essa palavra aqui transmite a ideia de aceitar com alegria, com disposição, com receptividade, com sinceridade. Eles acolheram aquela mensagem com o coração aberto. Então, vamos fazer a aplicação, irmãos. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo de que sem Cristo nós estamos num lugar muito perigoso, num lugar escorregadio, e em um dado momento nós seremos julgados por Deus na eternidade, nós estamos no inferno. Quando nós temos essa percepção e conhecemos o Evangelho, conhecemos o Cristo, a sua mensagem, e nos identificamos com Ele, então nós resolvemos aceitar aquela mensagem, nós acolhemos aquela mensagem com gratidão. E essa gratidão, ela nos preenche, preste atenção aqui, ela nos preenche existencialmente. Aqui nós temos um ponto importante. Se você quer perceber a sua salvação, ou começar a medir, nós não devemos ficar medindo a salvação dos outros, mas se há alguma coisa que nos identifica com Cristo, no sentido de perceber a nossa própria salvação, é a gratidão. Eu poderia dizer, inclusive, se nós queremos conhecer o caráter de uma pessoa, se ele é genuinamente cristão ou não, é perceber a sua gratidão. Porque a pessoa que recebeu o Evangelho, ela sabe quem ela é. Ela sabe quem ela é hoje em Cristo. E isso produz gratidão. Senhor, para onde eu iria? E agora, por causa de Cristo, para onde eu vou? Então,
não é uma alegria assim, é uma alegria existencial. É uma alegria que vem para morar em nós para sempre. Isso não significa que nós não tenhamos picos de tristeza na vida, de sabores, aflições, mas lá dentro repousa um estado perene de alegria, porque nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos o que é ser gratos, e aí nós somos gratos por tudo. Nós somos gratos pelos momentos difíceis, nós somos gratos pelas tribulações, nós somos gratos pelos irmãos. E a pessoa que é grata, ela se sente devedora, ao ponto que a pessoa que não é grata, que é uma ingrata, ela se sente credora. Eu acho que eu falei o contrário aqui. Falei certo? Ou falei errado? A pessoa que é grata, ela se sente devedora. Tanto que o apóstolo Paulo disse: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A pessoa grata, ela ama, porque amar é doar. Ela sabe o que Deus faz por ela, e ela quer fazer por outros aquilo que o Senhor tem feito por ela. Eu acho muito interessante, irmãos, hoje eu estava falando com o Giovanni sobre isso. Na língua original, a língua original é um pouquinho diferente do português. Tem um verbo nos textos originais que é chamado de auristo. E quando eu estou lendo a Bíblia, que eu vou logo ver se aquele verbo é auristo, né? E quando é auristo, eu fico assim, puxa, eu me encho de alegria. Porque o que significa isso? Porque na língua portuguesa, o verbo indica o que? Ação. Na língua grega também, mas o auristo ele não indica ação passada, presente ou futura. A ênfase está numa coisa que aconteceu, e aquilo acontece só uma vez. E aqui no verso 41, nós vemos assim: de sorte os que foram batizados e que de bom grado receberam a sua palavra. A palavra receberam aqui é auristo, o que significa que nós recebemos a palavra de Deus só uma vez na nossa vida, e não 2 vezes, e não 3 vezes, mas uma única vez. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, nós recebemos a palavra de Deus salvificamente apenas uma vez na vida. Eu já me deparei com situações aqui em Londrina, inclusive. Logo no início da igreja, havia o costume de fazer apelo, todos os cultos. Todo culto era feito um apelo, né? Para as pessoas aceitarem Jesus, para as pessoas se consagrarem, e as pessoas vinham aqui. Com o tempo, nós não temos esse costume. Mas existia uma pessoa que todo culto, por um período mais ou menos de 2 ou 3 anos, toda vez que era feito um apelo para a pessoa receber Jesus, a pessoa vinha. Ela vinha receber Jesus. E ela era orientada: olha, a gente só recebe Jesus uma vez. E a pessoa dizia sempre a mesma coisa: mas eu sempre recebi Jesus. Em momento algum, eu recebo Jesus todo dia. Então, uma pessoa que diz isso, ela não entendeu o Evangelho. Porque nós nos convertemos ao Senhor só uma vez. Amém? Aqui, o verbo receber, no verso 41, é auristo. Ou seja, não é alguma coisa que acontece. A ideia do verbo não é alguma coisa linear, mas é pontual. É uma coisa que acontece uma vez só na vida. Uma vez só. E quando nós recebemos o Senhor, haja vista, ou tendo em vista que foi uma vez só na vida, quando nós entendemos de onde nós fomos tirados, há uma gratidão no coração. Você é grato pela sua salvação? Amém? Se você não é, deveria ser. Deveria agradecer a Deus pela salvação. Porque eu acredito que um dia, quando nós tivermos uma outra perspectiva de vida, nós vamos ver com muito mais clareza de onde nós fomos tirados. E nós vamos ver com muito maior clareza onde nós somos colocados, em Cristo. Agradeça hoje pela salvação que você tem. Você foi tirado do inferno
e colocado no reino do amor de Deus. Não só você, mas eu também. Separação, identificação, gratidão. Em último lugar, verso 41: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Em último lugar, agregação. Pastor, que palavra feia, eu nunca ouvi essa palavra não é da língua portuguesa. Eu preciso dizer que essa palavra é da língua portuguesa. Ela não é usual, mas ela é uma palavra gramaticalmente correta. Agregação. O texto diz: agregados quase 3.000 almas. Então, isso significa dizer que aquelas pessoas que ouviram o sermão de Pedro, elas foram literalmente acrescentadas. Elas foram acrescentadas pelo poder de Deus, porque o verbo aqui está na voz passiva. Não depende da pessoa. A salvação não depende de você. O fato de sermos agregados no corpo de Cristo não depende de você. Você precisa receber Jesus, crer nele. Mas o ser agregado, listado, arrolado no corpo de Cristo, isso depende de Deus. Quem agrega é Ele, não é você e não sou eu. Agora, essa salvação, ela não tem um âmbito apenas individual, mas também coletivo. Ou seja, no momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos agregados onde? Onde é que nós somos colocados? Na igreja, no corpo de Cristo, no corpo do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, nós estamos terminando. Se nós formos nos aprofundar um pouco mais aqui, nós vamos descobrir que há uma semelhança muito grande dessa palavra aqui, agregados, com arrolados no rol de membros de uma igreja. E aí nós podemos nos perguntar: será que no princípio as igrejas cristãs, elas tinham um rol de membros onde o nome das pessoas eram inscritas? Benigno, Sirene, Leandro, estavam ali arrolados. Nós não sabemos, porque a Bíblia não diz. Mas o que nós sabemos é que no Velho Testamento, dentro da cultura judaica, era totalmente previsto e praticado o arrolamento. Tanto que o livro de Crônicas, o livro de Números, traz as tribos, nomes de pessoas. O Novo Testamento nos fala sobre uma lista de viúvas na igreja que deveriam ser assistidas pelas igrejas. Então, poderíamos dizer que sugere-se que havia nas igrejas primitivas um rol de membros. Agora, nós sabemos com 100% de segurança que as igrejas deliberavam acerca dos seus membros. Então, vamos conjecturar e fazer a interpretação. As pessoas que recebiam Jesus, elas eram automaticamente inseridas na igreja como o corpo vivo de Cristo. Mas para fazerem parte de uma igreja local, elas eram arroladas por deliberação. Nós estamos falando por sugestão, por conjectura, né? E aí, o texto de Mateus 18 nos diz que tudo que é ligado no céu é ligado na terra, ou tudo que é ligado na terra é ligado no céu. O que significa dizer que quando uma igreja, por favor, presta atenção, a gente está terminando. Quando uma igreja delibera a respeito da nomeação ou da agregação de uma pessoa dentro do seu escopo do seu rol de membros, aquilo que é ligado na terra é ligado também no céu. Deus deu à igreja essa prerrogativa. Então veja, no momento em que nós fazemos aqui uma deliberação, uma assembleia, e decidimos arrolar alguém, aquilo que é ligado aqui, o Senhor concedeu à igreja autoridade, é ligado também no céu. Mas tudo que é desligado aqui, também é desligado no céu. Aqui nós temos uma coisa muito interessante: a semelhança que existe
entre agregar-se no corpo de Cristo, no corpo vivo de Cristo, e ao mesmo tempo agregar-se, arrolar-se a membresia de uma igreja. Trocando em miúdos, falando em outras palavras. Ter um nome escrito no rol de membro de uma igreja, irmãos, não é a mesma coisa do que participar de um clube, de um grêmio, alguma coisa assim. Uma coisa espiritual. É mais espiritual do que a gente possa imaginar. Estava conversando com o Giovanni essa semana. Eu dei graças a Deus por isso. O temor que ele tem. E eu tenho esse temor também de que um dia o meu nome possa ser levado para a igreja e haja no meu coração rebeldia a ponto de ser desligado da igreja local. A Bíblia diz que eu serei tratado como um gentio e publicano. Biblicamente falando, estarei sendo entregue nas mãos do diabo. É uma coisa séria. É uma coisa séria isso. Mas ao mesmo tempo é um privilégio sermos agregados ao corpo de Cristo. Amém? É um privilégio. E por esse privilégio, eu e você deveríamos também agradecer ao nosso Deus. Marcas identificadoras da Igreja de Cristo: separação, identificação, gratidão e agregação. E eu faço duas perguntas para nós terminarmos. Você é um salvo? Você entregou a sua vida a Jesus? Se você fez isso, glória a Deus. A segunda pergunta que eu faço: você tem vivido como um salvo? Você tem procurado identificar-se com Cristo e viver uma vida que seja agradável a Ele? Se você não tem vivido, tome uma decisão e viva para Cristo, porque não há vida melhor do que viver para Ele. Não é uma vida de perfeição, mas é uma vida em que nós temos total consciência de que Ele é o nosso Senhor e quer nos ajudar e nos abençoar. Vamos orar para nós então encerrarmos o nosso tempo hoje à noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos muito gratos pela Sua palavra. Eu peço ao Senhor que nós, como igreja local, desenvolvamos de uma forma muito objetiva, muito precisa, muito verdadeira, uma eclesiologia forte. Nós não queremos frequentar a igreja por frequentar, vir à igreja por vir, porque não temos uma outra coisa para fazer. Nós queremos fazer da igreja a nossa vida e queremos fazer da nossa vida a nossa igreja. Abençoa o teu povo, fortaleça cada um. Se houver alguém entre nós que nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa possa entregar a sua vida a Cristo. E nós testemunhamos aqui que se alguém tem dúvida, pode nos procurar para que nós orientemos na Bíblia como ser salvo ou como ser salvo no Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e oramos agora no preciosíssimo nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Deus abençoe os irmãos e obrigado aos irmãos que estão ali na internet. Certo? Tchauzinho. Deus abençoe.